Olá, seja bem-vinda a mais um programa Conversa de Mulheres. E hoje vamos falar sobre amor. O amor que devia ser o amor mais importante de todos, que é aquele que temos por nós próprios. O amor. É da Vila Pronto, exatamente. Hoje a Cláudia Já está viu a muito Vila Ideal? cantora. Pois é um dos programas que passa aqui na nossa Curiacos TV. Penso eu, às 6 da tarde ou às 5 da tarde, não sei. É por essa hora, 5, pronto, já me disseram. Temos aqui uma fã. Temos uma fã da Vila Ideal Perdão. ali, não perdão. 17 horas, passa então este programa infantil. É um programa infantil aqui com alguns conceitos, algumas histórias, algumas músicas, uma das quais esta Do amor. que a Cláudia acabou de cantar, mas eu acho que este realmente é um programa muito importante, aprender a amar-se a si próprio, o que fazer quando há algumas pessoas que já perderam e têm essa consciência ou não, vamos também falar sobre isso, o seu amor próprio, o seu auto-amor, e para isso temos uma convidada de top. Amar o próximo, se não amamos a nós mesmos. É verdade, é verdade. Muita gente está muito focada só na família, nos filhos, nos pais, nas mães, seja o que for, mas começa tudo aqui. Mas já vamos falar. Então, e quem é a nossa convidada, Cláudia? É da casa, já é a nossa colega. É a nossa A colega. doutora Célia Francisco. É verdade, já não falávamos com ela há um tempo. É. Já estivemos aqui a pôr a conversa em Tivemos dia. muita coisa para falar. Exatamente, então hoje espera-nos um programa que eu acho que é transversal a todas as idades e também aqui para homens, para mulheres, para todos. Portanto, contamos consigo até ao final e para ver o nosso programa e outros programas, as nossas redes sociais. No Cláudia. YouTube, Conversa de Mulheres é a playlist que encontra no canal Curiacos TV. Não perde nada, ainda pode partilhar. Já viu? Este programa, por exemplo, vai estar disponível daqui a mais ou menos 14, 15 dias e desta forma pode rever e, claro, partilhar. E não esquecem também o nosso Facebook e Instagram. Não se esqueçam deles, se faz favor. Não me interrompas. Senão eles vão ficar muito tristes. Desculpa, Cláudia. Facebook Conversa de Mulheres e Instagram Conversa.mulheres. Muito mais informação detalhada através destas duas ferramentas. Ponto. Já podemos falar. Pronto, já sabe. Temos também o nosso e-mail para o qual pode mandar alguma sugestão que tenha de convidado ou de tema. Teremos todo o gosto, se assim for possível, de aceitar essa proposta, porque queremos chegar até si que está deste lado. Temos tido muitos temas, muitos assuntos, mas só aqui em Conversa em Off já houve um assunto que pensámos que ainda não tivemos aqui uma convidada e temos que trazer, não é? Já tivemos quase, mas não tivemos. Sim, mas ainda não tivemos. Mas não tivemos. Temos que resolver isso. Bem, vamos receber a nossa convidada para ela partilhar aqui da nossa conversa. Vamos para isso passar um Queres separador. lançar o convite? Do quê? Há uma tatuadora. Era a nossa... Estávamos a falar de tatuagens em off. Já vão perceber porquê. Já vamos perceber porquê. Estávamos a falar, vejam o que nós conversamos, nada a ver com amor, mas se calhar também tem a ver. Já vamos saber. Não sei. Gosto próprio. Pronto, vamos lançar o separador, que assim a nossa convidada pode falar connosco. Esse separador. Até já. Então cá estamos nós de volta para dar as boas-vindas à conversa, porque já conversa connosco tantas vezes a doutora Célia Francisco, a psicóloga clínica com vários anos de experiência e que hoje nos vem falar, como já dissemos, acerca do amor a nós próprios. Muito bem-vinda. Bom dia. Pois está. Boa Pois tarde. é, boa tarde, isto já é Boa tarde. Eu digo sempre bom dia às pessoas. É um bom dia. É um bom dia, exatamente. Ainda Também só vos vi agora, não é? Exatamente. E já não vinha aqui há algum tempo. Já não vinha, eu acho que foi desde o Natal. Foi desde Natal. E agora estou assustada, porque se eu tiver que cantar como a Cláudia, eu não vou cantar. Não, eu nós estou não vamos caladinha. cantar nada. Hoje não cantamos nada, doutora Célia. Então, para quem não a conhece, olha, já perceberam agora a ver aqui porque é que nós estávamos a falar de tatuagem. É verdade. A doutora minhas Célia é aqui tatuagens- muito à frente e tem uma tatuagem super É. gira. Ali, olha, aqui, ó. Esta, ó, e depois tenho mais atrás. tem mais. Este não é. E lembrei-me de uma coisa, pronto, que é amor e sofrimento, não é? Uma tatuagem é amor e sofrimento, Sim, porque sim. tem que gostar de uma tatuagem e dá sofrimento, porque isto dói, fazer uma tatuagem dói. Mas Pois, é por isso que eu nunca No pensaria. total, 9 horas. não é. Tudo. Isto, do braço isto e as costas. 9 horas para fazer. Valente. Não são seguidas porque senão ninguém aguenta. Já não estaria aqui viva hoje. Pronto. E estávamos a falar disso porque acho Põe uma toalha na boca. Penso algumas coisas que não posso dizer. É com pi.
Pois. porque é difícil. Mas eu não consigo. Tá? E mandou parar. Mando, paras um bocadinho. quando estou cheia de dor, mando para. Ele também vê. Meu Deus. Coragem, É coragem. isto que eu não consigo entender, doutora Célia. Mas eu não consigo entender tantas coisas, por isso seguimos para a frente. Então, doutora Célia, fale-nos um bocadinho só de si para enquadrarmos aqui esta conversa. E obrigada por dar a oportunidade e por convite mais uma vez. É sempre um prazer voltar. Então, sou psicóloga clínica há 20 e tais anos. Atualmente faço mais consultas online durante a semana, por Zoom. Tenho Instagram, que é psicóloga Célia Francisco. E continuo a querer ajudar pessoas ao longo destes anos. É a minha vocação. E espero continuar muito mais anos. E é com E muito que gosto. as suas consultas são direcionadas para quem? No geral, eu só atendo adultos. Pronto, adultos, aqui Crianças não. Tive que especializar. Trabalho muito ansiedade, trabalho depressão e a base traumática das coisas que nos vão acontecendo. Depois vamos falar aqui um bocadinho também de forma indireta, porque tem a ver com o amor próprio e a autoestima. No fundo, são estes o fundo. Estou sempre a trabalhar o bem-estar, mas muito através da ativação e da ansiedade. Gosto. Já tínhamos falado aqui, penso eu, mas a questão da pandemia ainda hoje continua a ter os seus reflexos aqui nesta parte da saúde mental, não é? Mudou. Bom e mau. Por um lado, os quadros de ansiedade explodiram, porque ativaram, a nossa ativação diária vem muito de coisas difíceis, traumáticas que aconteceram lá atrás. E isso é o trauma mais de desenvolvimento, e depois há o trauma de choque. E a pandemia é considerada um trauma de choque. Claro. Ninguém estava à espera, não é? Não foi previsível. Ninguém sabia o que é que acontecia. Eu acho que esta incerteza e principalmente para quem tinha negócios, falamos aqui Sim, tantas vezes, sim, a não é? O que é que sobrevivência. vai acontecer, a sobrevivência. Deve ter sido pessoas que tinham vidas normais, não é? Que estavam, vidas estáveis, vamos assim dizer. E vimos-nos privar de uma coisa que nós nunca agradecíamos, não é? Eu falo muito da lista da gratidão diária e isto nunca agradecemos, que é o poder sair, a liberdade de sair, o estar com outros. Isso era dado como adquirido. Nós só Era óbvio. Ir ao supermercado. Sim, sim. Ir ao supermercado e haver lá coisas no supermercado, que eu me lembro que a primeira vez que fui ao supermercado não havia coisas no supermercado. Papel higiênico. E, por acaso, o meu problema, eu acho que não foi com papel higiênico, porque eu acho que eu tinha comprado ovos, não consegui comprar, e leite, acho eu. E açúcar também é de alta. Sim, ali há algumas coisas que não havia. Eu lembro de ir ao supermercado e estar quase tudo vazio. Lembro-me de ser difícil na altura ir até ao supermercado, porque lá está, era aquele tempo difícil, depois havia aquelas filas enormes e depois aquilo era tudo muito estranho. Assustador. Eu acho que a pandemia trouxe uma coisa muito boa, fez com que muitas pessoas procurassem terapia. No limite já, mas procuraram, e porque há muitos estigmas ainda com a terapia, não é? Procurar um psicólogo. E nesse sentido, para a área de psicologia clínica foi muito bom. As pessoas tiveram obrigatoriamente que ir em busca de bem-estar. E falou que houve aqui uma explosão destas questões das depressões e das ansiedades, mas uma explosão porque eram coisas que já aconteciam, ou porque é isso que agora falou, que são mais pessoas que tiveram consciência e foram procurar ajuda? Eu acho que não há resposta certa, ou seja, há pessoas que já têm coisas difíceis, mais traumáticas, mas acham que viver é isto. Ok, sim. Por outro lado, há pessoas que têm o preconceito, porque ir a um psicólogo e falar aquilo que está a acontecer, eu não sou maluca, ou porque estou a falar de fragilidade e não quero falar, porque o percurso da terapia não é um caminho assim, porque a vida também não é assim. Sim. É um caminho assim. E há sessões em que as pessoas saem lá com o dedo na ferida, estabilizadas, porque esse é o meu trabalho, mas estamos a tocar em feridas e há pessoas que não querem. As tais feridas que às vezes ficaram fechadas As feridas emocionais. com o tempo, mas que não ficaram curadas lá por dentro e que são sempre fragilizadas, Isso não foram mesmo. bem desinfetadas. E que ativaram, essas feridas traumáticas ativaram da insegurança, do abandono, da rejeição, hoje falarei também um bocadinho sobre isso, que ativaram durante a pandemia. Deixaram de ter a conexão social, porque é securizante, deixaram de ter emprego, deixaram de ter dinheiro, começaram a estar separados, deixaram de poder ir ao ginásio. Tanta conexão social que nos dá apoio, foi para mim, considero, conforme a personalidade base, isso foi o maior problema. E com outras pressões, isso já foi considerado uma pressão, mas, por exemplo, quem ficou em casa com miúdos ou com pessoas mais velhas, Sim. digo eu, não é? Sabia trabalhar.
centros de dia que deixaram de estar abertos e que, Sim. que pessoas que vivem com familiares mais velhos, pronto, e que tinham ali alguém que apoiava e que agora ficaram ali, não é? Eu nem imagino o que é, não é? Isso foi Era- dramático. Era só eu e o meu filho em casa normalmente e mesmo assim aquilo a casa parecia que de repente a minha casa era claustrofóbica e eu tenho uma casa normal, pronto. Sim. Eu não senti, porque dava consultas em casa e não tenho filhos, mas muitas vezes me questionei o que seria, eu não conseguiria trabalhar tendo filhos, não é? E a sobrevivência, lá está. As pessoas caíram porque a sobrevivência delas, de acordo com diversos fatores, esteve em causa. Seja social, seja financeiro, seja o que for. Já na minha ótica, foi bom, correu Foi. bem. Porque tinhas acabado de ter a Tinha tua acabado de ter a filhota. minha filhota. E teve com ela. Ficou com mais tempo. O meu marido também veio para casa, tinha o pequenino também. Ganhou Mas conexão foi tudo bem. social, ganhou mais conexão social com eles. Sim, sim. Eu, sem eu dúvida. confesso, Passava-se muito bem. mas isso tem a ver com o seu tipo de personalidade. O meu tipo de personalidade, eu adaptei muito bem à pandemia. Pois eu estou. Eu, se me dissessem antes da pandemia que eu ia ficar um mês em casa, já não sei qual foi o máximo que eu consegui ficar em casa, fechada. Fechada, pronto, eu até tenho uma varandinha, íamos fazer almoços e lanches à varandinha, montávamos, eu e o meu filho montávamos ali as coisas, mas se me dissessem que eu ia conseguir ficar aquele tempo todo ali, eu diria que era mentira. Porque é uma pessoa de conexão, uma pessoa de falar. Sim, sim. Tiraram-lhe aquilo que lhe traz muito bem-estar e autoestima e amor próprio. Olha, bem, mas pronto, o amor próprio, que é sobre o que nós vamos falar hoje. O que é isto do amor próprio, o auto-amor? O que é que vamos O falar aqui? auto-amor é a mesma coisa de amor próprio. Sim. Tendo em conta o tema, que é voltar a amar-me, e Sim. também nesta altura, em maio, em que é o renascer, não é? O Sim. renascer lá fora das flores, disso tudo. Sim, Nós nunca devemos parar o processo de nos amarmos a nós. A questão é que o amor próprio é aquilo que nós vamos construindo, é a imagem que temos de nós e o quanto gostamos de nós e o quanto cuidamos de nós. E o cuidar de nós pode ser pequenas coisas como ir ao ginásio, como falar com alguém, como pôr uma máscara, etc. Autocuidado. um spa que a Cláudia gosta tanto. E se depois tiveres... A mim estressa-me os spas. Por causa das músicas. Não gosto. Não gosto. Não gosto do contacto. Não gosto de estar ali parada. E estar ali parada, não... como nós somos. Parada. É tão raro, não é? E então, o amor próprio é aquilo que nos dá a estrutura para nós continuarmos no dia a dia. Podemos considerar que o amor próprio está dentro da autoestima, porque a autoestima é o quanto nós, a visão que temos de nós. Pois, porque para mim quase seria o mesmo conceito, mas depois percebi que não é o mesmo conceito, não é a mesma coisa. Porque a autoestima, eu divido em autoestima emocional e autoestima física. Logo à partida, o amor próprio também tem o nosso corpo, mas é mais com as nossas características, com o nós fazermos respeitar. Vou dar um exemplo que é mais fácil lá em casa eles perceberem. Exemplos é sempre melhor para a gente Então, onde nós notamos muito a autoestima e o amor próprio é nos relacionamentos que temos. Vamos imaginar uma pessoa que tem uma relação afetiva, pode ser com um companheiro ou uma companheira. Se esse companheiro ou essa companheira for abusiva, em termos, não estamos a falar de violência, estamos a falar não respeitar as opiniões da outra pessoa. Se eu tiver se eu não achar grande coisa e achar que as minhas opiniões com amor próprio é gostar daquilo que penso, daquilo que faço, daquilo que sinto, se eu sentir que a minha opinião não é válida, eu não vou defender a minha opinião. A autoestima é eu ficar ou não ficar nesta relação, é um pouco mais o comportamento e a crença que eu crio sobre mim. Porque se calhar uma pessoa que tem uma autoestima baixa vai achar que está certa, a pessoa não aceita a opinião, porque a minha opinião também não tem valor. Isso mesmo. Uma pessoa que tem uma autoestima alta vai pensar, esta pessoa não me está a valorizar, eu não quero isto para a minha vida. E impõe um limite. Porque aqui da autoestima mais baixa nascem as crenças. Nós temos crenças, são crenças cognitivas naturalmente, que começam ali a formar-se entre os 4, 5, 6 aninhos. 4, 5, 6 anos, meu Deus. É verdade. Por isso é que as questões traumáticas podem começar desde a vida uterina, mas aí são fortalecidas. E então estas crenças podem ser funcionais, adaptativas ou disfuncionais. Tem ideia qual é a maior crença negativa que as pessoas têm sobre elas mesmas? Disparem assim uma crença qualquer. Não sei. Não são suficientes. Bingo.
É boa. Sou boa. E agora a minha Criança autoestima. que não... Que não são suficientes. A criança não pensa, com 4, 5 aninhos, que não é boa o suficiente. Então vou dar um exemplo de como é que esta criança se forma. Esta é que eu mais trabalho nas pessoas. Imagine, a necessidade que uma criança tem são 2 necessidades básicas. Validar as emoções que essa criança sente e alimentar as necessidades. Sejam emocionais, sejam fisiológicas, o que for. E é daqui que nasce o trauma. O trauma é tudo aquilo que aconteceu lá atrás, difícil, foi rápido demais, intenso demais e cedo demais. O sistema nervoso da criança era imberbe e não teve capacidade de lidar com essas coisas. Portanto, por isso é que não há ninguém que não tenha coisas traumáticas de desenvolvimento lá atrás. Exatamente. Coisas traumáticas acontecem a todas as pessoas. Não estamos a falar aqui de grandes traumas de pessoas que viveram infâncias desgraçadas, Pode não por assim dizer. Pode não ser isso. Pode não ser, porque ainda hoje não sabemos porque é que pessoas que passam coisas duríssimas não traumatizam e pessoas que passam pequenas coisas traumatizam. Não sabemos porquê. Não se sabe. O que se sabe é que tem a ver com a resiliência e nasce com ela. E muitas vezes são coisas que podem não acontecer. Vou dar um exemplo de uma pessoa que segui que para mim é fascinante isto. Fascinante no sentido de como se pode fazer trauma, sem querer. Uma criança que tinha 5, 6 aninhos, morava numa aldeia, e uma criança, adulto, e que escondeu-se porque a mãe estava a entrar no portão da casa. E ela escondeu-se para ser descoberta pela mãe. E a mãe veio buscar só qualquer coisita e foi novamente, esqueceu-se de qualquer coisa. Desses 2 minutos, esta criança e depois adulta teve a criança de abandono. Porque não que a mãe não quis saber dessa pessoa. Portanto, podem não ser as coisas que... A mãe nem fez nada, a mãe só foi buscar uma coisa e foi-se embora, não é? Exato. Isto é um caso específico. Só que a criança na cabeça dela idealizou a brincadeira, não é? Porque não tem a ver tem a ver também com coisas que aconteceram, mas a forma como a criança interpreta a situação. E isso não é controlável por ninguém. E por isso é que eu digo aos pais, porque os pais muitas vezes, ou então os adultos que eu atendo, que não querem fazer o mesmo aos filhos, não é? Também, e porque não querem culpar os pais. Aqui não é culpar ninguém, é perceber, ir lá, perceber o que é que lá não funcionou e o que é que podemos fazer agora. Que agora, aqui avançando, talvez... A mãe não fez nada de errado, não é? Não fez. Estamos aqui a pensar no assunto, mas aquela criança já era uma criança com uma vinculação mais dependente. E queria fazer a surpresa e interpretou aquilo. É incrível. 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 E é de alertar, não é? E isto podemos falar aqui já das 5 maiores feridas emocionais, que é interessante e está relacionado com isso. Que uma autora, Louise, fez ou escreveu um livro, Louise Bourbeau, que fala das 5 maiores feridas emocionais que nós temos enquanto crianças. E aqui dá para perceber e está relacionado com o amor próprio, com a autoestima. Vamos tratar muito bem as nossas crianças. Parecia que estavas a chorar. Eu não. Controla-te. Ai, meu Deus. Pode respirar. Estou a ser a ruta normal de sempre. Respira, inspira, respira. Estou a pensar só hoje vamos tratar muito bem as nossas crianças. Não é? Só foi isso que eu... Então, diga lá. Esta autora é muito gira, que fala exatamente, e cada um de nós vai se identificar mais com uma ferida ou com outra, que é, ela fala da ferida da rejeição. São crianças que foram rejeitadas enquanto crianças, que lhes era dito muito não, que... Ou que sentiram que foram rejeitadas, não é? Lá está, voltamos aqui, ou foram ou sentiram que foram. Temos a ferida do abandono, que era esta questão. E o abandono pode ser físico ou emocional. Muitas vezes há a questão do pai que vai embora, ou a mãe que deixa a casa, não é? Isso é um abandono físico, é muito duro. Por exemplo, as crianças estão em instituições, claro que é a maior ferida, não é? Claro, e a ferida portanto, do abandono, da rejeição, da injustiça. Isso tem muito a ver com questões de bullying, por exemplo. Em que eles são atacados e as crianças são atacadas e sentem-se injustiçadas porque não têm voz e não conseguiram se defender. Há também a ferida, deixa lá ver, tem que ser todas seguidas, se não esqueço, a rejeição, abandono, a injustiça, agora esqueci as outras 2, pronto. Mas são 5. E é com base nessa ferida... Nós podemos ter várias, mas há uma sempre maior que a outra. Por
por exemplo, se não sou bom o suficiente, muitas vezes tem a ver com Então, a o rejeição. suficiente não é esse? Não Isso é uma crença que nasce daquela ferida. Ok. Porque a ferida nasce das situações que nós fomos vivendo em crianças repetidas, interpretadas por nós ou acontecendo. É como se fosse uma coletânea, digamos assim, de mini feridas. E depois nascem a forma como nós interpretamos a realidade, os outros e o futuro, nascem as crenças. Se eu fui abandonada pelos meus pais, eles estavam sempre a trabalhar, pode ser um abandono indireto. Pode não ser um abandono real, eles não foram abandonados, se calhar os pais até, para não o abandonarem, para tratarem bem, foram trabalhar mais, mas a criança sentiu-se abandonada. E acontece muito. E acontece muito, e a vida é isto, infelizmente não é? a nossa sociedade está muito formatada assim, não é? Muitas vezes vai ser um adulto, um adolescente e um adulto que nas relações têm uma vinculação mais insegura, sempre no medo que a outra pessoa deixe. Pois isto tem as repercussões ao longo da vida. Porque destas feridas que nós temos, mais uma ou menos outra, o nosso estilo de vinculação, que é a forma como nós estabelecemos as nossas relações afetivas. Como é que nós nos ligamos às Sim. pessoas, não é? Porque a vinculação segura e que está relacionado com o amor próprio e com a autoestima, eu não acredito que toda a gente tenha poucas pessoas têm vinculação segura, em que acreditam que a outra pessoa não vai embora, em que os limites são bem estabelecidos, em que acreditam que aquela pessoa gosta verdadeiramente. Podemos ter algumas coisas da vinculação segura e depois de outras vinculações. Há a vinculação ansiosa, que é eu estar constantemente com medo de ser abandonada, aquilo que eu disse há bocado, eu estar sempre a questionar e a ver as red flags. Por exemplo, eu estar nunca a acreditar no que outra pessoa me diz, e há a vinculação evitante, que é muito dura também, que é uma criança que não tem capacidade de estar com as emoções, com as sensações físicas, acha que estar com as emoções é fragilidade, não demonstra nada de emoções e que vai sempre fugir das relações afetivas. Também Uma criança que não mostra muitas emoções será uma criança que possivelmente no futuro vai fugir de relações afetivas? Se não fizer nada, nós também temos alguma capacidade, porque aqui o amor próprio e a autoestima, não vamos pôr isto no lado negativo, nós temos a capacidade de renegociar algum trauma e de trabalhar algumas coisas, só que as pessoas não sabem de onde é que isto vem. E, portanto, como é que nós, enquanto seres humanos... E às vezes já acham que são assim, não é? É o feitio. É o feitio, é a maneira de ser. A Ruth hoje está a ir às questões todas importantes, é isso mesmo. Pois a minha autoestima. Não, sabe que eu gosto muito destes temas, não é? Eu gosto muito desta parte da psicologia, interessa-me, não é? Se calhar se contasse aí as feridas 5, eu ia dizer que tinha tido as 5. Mas só contou 3, pronto, não sei das outras 2. Eu estou a tentar lembrar, estou aqui com um bloqueio emocional. É a injustiça, o abandono, a rejeição e não me lembro das outras 2. Vocês põem em rodapé as outras 2. Não, mas isto para dizer que é um assunto que me interessa, acho que é muito importante. E a maior parte das pessoas que vêm para a terapia acham que estão broken, estão estragadas. O defeito é delas, por isso é que eu disse que está numa questão muito importante. E conforme vamos fazendo a terapia, vamos trabalhando estas feridas, trabalhando as crenças, trabalhando os comportamentos, estando mais em conexão com as emoções, as pessoas melhoram. E aquelas características com que vieram para a terapia, é como se fôssemos tirando camadas traumáticas, é o que eu costumo dizer, a pessoa muda. E aí é que elas percebem, esta não era a minha versão. Metaforicamente é como se estivessem a renascer. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que teve muita rejeição, a ferida da rejeição, é uma pessoa que quase sempre tem dificuldade em pôr limites aos outros, em dizer não, em dizer mas eu gosto mais disto. Quer sempre ser aceite. Para não ser rejeitada. Exatamente. E muitas vezes é pleaser, agradar, porque foi assim que ela sobreviveu até aí. Como era rejeitada ou como tinha abandono, então eu vou agradar, dizer o que os outros querem, fazer o que os outros querem para sobreviver. A criança não pensa isto de uma forma direta, mas é assim que ela encontra a sobrevivência. E vai avançando, e muitas vezes o histórico de relações são relações em que a pessoa é uma pleaser, Sim, é uma quer agradar. E quando, sei lá, tem uma pessoa que pela primeira vez conseguiu dizer não à mãe. À mãe. E que foi pronto, o este problema o meu filho não sofre. Não? Diz demasiado. Não é demasiado. Não é demasiado, mas eles tentam.
Mas eu acho bem que ele diga que não lhe apetece ou que não gosta ou que não sei o quê. E depois há coisas que ignore. que são negociáveis e há outras coisas que vamos. Mas isso é bom porque quer dizer que ambas conseguiram dar limites à criança, porque ela precisa ter nãos e sims. Exatamente. Não é? Sim, sim. E saber quando é que pode dizer que não é? Há coisas, há o exemplo, já falámos aqui, não é negociável se toma bem ou não. Sim. Não é negociável. O meu filho, que tem Ou quase que 10 usa anos... polo ou não. Isso já é diferente. Pronto, aqui já vamos Há um diferente. dia também exige o polo. Já é diferente. Mas não é negociável o banho, mas se calhar, se for preciso negociar, podemos negociar a hora do banho, que seja já ou ser mais daqui a bocado, se couber no horário, não é? Sim, e às vezes isso ajuda eles a escolherem e a tomarem decisões, não é? E dá aí uma margem para ganharem amor próprio, porque ele sente que, escolheu. O meu filho é o banho à noite ou o banho... Isto agora não tem nada a ver, mas é o banho à noite ou de manhã. Porque a gestão mais fácil à noite dá sempre mais jeito. Quando chegamos a casa já toma banho. Mas ele às vezes quer tomar banho no outro dia de manhã. Pois é naquele dia de manhã. Se eu lhe disser, tu amanhã, tu não vais fazer fita para acordar. Ele acorda num instantinho, se arranja porque foi ele que decidiu que tomava aquele banho. E isso eu acho que é muito importante. E fundamental, e você está-lhe a dar regras, que é o tomar banho. Tomar banho não é negociável. Não é? Agora, pode gerir aqui, é como a comida. Ok, a criança não pode escolher sempre a comida, porque ela na vida não vai escolher sempre a comida ou não vai fazer tudo sempre. E é muito importante a sua carinha. Já perfeita. E hoje em dia existem muitas dificuldades a nível alimentar. Crianças só comem determinadas coisas. Além, já nem falo da questão da saúde. Já me lembrei das outras duas feridas. Vamos lá embora. Da humilhação e da traição. Rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Mas as mais comuns, e algumas às vezes podem estar um bocadinho cada, é realmente o abandono e a rejeição. É o que existe mais. Que às vezes não quer dizer que tenha sido, mas foi o que sentiram, não é? Sim. E então nestes dias que vivemos, dias de tecnologias e tudo, em que o pai e a mãe podem estar lá, o avô, a avó, mas não se está, a pessoa ou a criança pode se sentir abandonada. Em questões traumáticas, a criança não vê isso tudo ligado. Ou seja, o meu pai não está cá, a minha mãe não está cá, não gosta de mim. O que a criança faz é, para sobreviver, a criança fecha-se cada vez mais e acha que o erro é ele, é a própria criança. Se o meu pai não está aqui presente ou a minha mãe, e isto vai não num pensamento tão simples e tão direto quanto este, se eles não estão cá é porque eu não sou importante o suficiente para eles estarem cá. Pois. Mas não é desta forma direta, ele vai fechando e vai ganhando aqui estratégias de regulação das emoções. Pois. Pode ser através do controle, sendo perfeccionista, muito bom aluno para sentir, estou a dar exemplos, que os pais têm orgulho nele. Pode ser através de o ser pleaser, o querer dizer as coisas e fazer as coisas para ser um bom menino e não dar trabalho. Pode ser através do procrastinar, não fazer coisas, porque tudo isto são formas externas de regulação do que eles estão a sentir, que eles não fazem a mínima ideia da confusão que está lá dentro deles. Eles só sentem medo, frustração. Por isso é que chorar, birras, amus, tudo é comunicação. Sim, eles tentam, é a maneira que eles sabem de passar para o outro, tentar perceber, mas é difícil de perceber. Porque às vezes também há não é bem um mimo, mas qual é aquela... Ruth? Não sei o que é que tu estás a pensar, Cláudia. Mas isso é a interpretação do pai e da mãe. Você não sabe, se ele não fala, não sabe. E se deixar a minha filha chorar, ela já tem 4 anos. Ela é manhosa, é manha. É manha. Ela é manhosa. Eu assim, Sofia, já passou. Mas pôs ali uma regra e ela já sabe que você já a apanha. Não é manha, é porque alguma vez ela, com o chorar, ela conseguiu dar a... Não é manha, é porque ela é inteligente. Teve resultado. Então, vou-vos dar 2 perguntas que podem fazer e que são muito importantes para os vossos filhos. Podem perguntar o que é que aconteceu, se virem que a criança está, e o que é que estás a sentir. É o que estás a sentir. E a criança fala, desde os 4 anos, fala o que é que está a sentir. Tenho medo, estou chateada. Elas falam. E o que é que a mãe pode fazer para te ajudar? Sim. E depois eles dizem, quer que fiques aqui, brincar comigo, que fales comigo. E a criança aqui sente que está a ser ouvida,
Porque dentro destas feridas que falei há bocado, há o não ser ouvido e não ser visto. Okay? E aqui está a ser visto, como é que te sentes, e está a ser ouvido, o que é que a mãe pode fazer. E se vocês fizerem isso, claro, e regras e tudo mais, as coisas funcionam muito bem. Às vezes aqui a questão é que vivemos tempos, pelo menos eu vejo, em que tudo é levado ao extremo. Em que há o extremo de nós fomos educados assim e não morremos e sobrevivemos, e há o extremo de toda a gente faz o que quer e o que lhe apetece, porque não podemos criar traumas às crianças. E então as pessoas vivem aqui um bocado sem limites, sem berma direita, berma esquerda. É verdade, mas também hoje em dia a informação é tanta. Além de psicólogos, para recorrer, mas se não puderem, há livros que falam nisto, nas regras e na forma de educação. Portanto, só não sabe quem não conseguir. Por outro lado, muitas vezes, e nós enquanto adultos, e pais ainda pior, nós projetamos nos outros os nossos medos. Sim, é verdade. E a maior parte é perceber porque é que esse pai e essa mãe diz coisas da criança. Ele só faz isto, ele só faz as neiras. Se nós formos, é uma técnica que é a flecha descendente, ok, e se ele fizer as neiras, o que é que isso diz de si? Não consigo controlar, ok. Se não conseguir controlar, o que é que isso diz de si? Estou a inventar. Não estou atenta, ok. Se não estiver atenta, sou má mãe. Há crença, sou má mãe. E é nessa crença que nós temos que trabalhar. Porque há sempre algo que projetamos, como se, por exemplo, vamos sair de crianças e vamos para pessoas. Vemos uma amiga minha que está muito mais magrinha e diz, estás tão magra. Okay? E que eu tenho uma crença. Ok, estás tão magra, eu não estou magra como tu, não consigo, eu não sou boa o suficiente porque tenho peso a mais, por exemplo. Tudo vem aqui a uma raiz. É uma raiz, porque nós também trazemos as nossas... É verdade. Nós também temos as nossas crenças e temos o nosso trauma, que é outro conceito, que é o trauma geracional vai até 2 gerações atrás. 2 gerações atrás? A repetição do padrão. Por isso, se vocês analisarem, e é muito giro falando aqui do amor próprio e da autoestima, tem muito a ver, se me perguntarem qual é a base para nós aumentarmos o nosso amor próprio, claramente o padrão relacional. Estabelecer relações que sejam segurizantes, que deem segurança. É as coisas mais difíceis, é o que mais... o padrão relacional de relações difíceis é o que me leva muita gente para a terapia, mas depois quando eles descobrem que há uma repetição, quase sempre, eu já falei aqui várias vezes nos programas, mas convém sempre estar a falar nisso, porque as pessoas não percebem que há uma repetição. Muitas vezes, porque é que eu escolho um companheiro que é abusivo e tive um pai abusivo? Porque dentro daquilo que eu vivi em criança, aquilo era a segurança, embora fosse horrível. Há uma expressão muito bonita. O nosso sistema nervoso prefere o inferno conhecido ao paraíso desconhecido. Aquilo que já, pois... Não é? Porque é aquilo que vivemos e é aquilo que foi segurizante para nós, embora horrível. E muitas vezes a escolha de companheiro e companheira é também abusivo ou... Há pessoas que continuam a vida inteira nisso. As pessoas procuram terapia, claro, conseguem reverter, e há pessoas que não precisam de terapia e a da altura faz o clique. Que estou a escolher aqui, estou a escolher um padrão errado. Então, onde é que nós aprendemos a gostar ou não gostar de nós mesmos? É aqui tão pequenos. Tem a ver com aquelas feridas, não é? Porque conforme o tipo de ferida que aconteceu lá atrás, eu construo crenças sobre mim, os outros e o futuro. Imagino, eu não sou o bom o suficiente, os outros ninguém me protege, por exemplo, o futuro não vale a pena lutar porque isto vai ser sempre igual. E aqui nós temos que ir a vários em terapia, é ver quais são as crenças que a pessoa tem, juntá-las com as feridas emocionais e depois vem o conceito, não sei se já ouviram falar, criança interior. Já ouviram falar? Que é muito giro, que é um conceito que o Jung criou, mas que faz sentido, que é trazer como é que eu consigo trabalhar as feridas emocionais de criança. Já não sou criança, não posso ir lá, não é? Portanto, não consigo mudar o que foi feito, então vamos ao conceito de criança interior, que essa criança representa a nossa ferida. Quando nós, vou dar um exemplo para perceber, imaginem que a minha chefia dá uma crítica, faz uma crítica. Eu fico extremamente ativada e... Ativada, acho piada. Em vez de dizer ansiosa, ativada. em vez de dizer ansiosa, Ativada. digo ativada.
Não, mas a ativada também pode ser deprimido, não pode? Não? A ativada é mais irritada? Sim, a ativação é ativação fisiológica e por diferentes emoções. Ok, portanto pode ser uma emoção daquelas pessoas mais explosivas, pode ser aquela emoção de... Embora seja, numa é o simpático, sistema nervoso simpático ativador, na depressão é o parasimpático em excesso. São sistemas diferentes. É o shutdown e... Eu sou sempre mais simpática. E então, imaginem, perante essa crítica da minha chefia, eu ficava ansiosa e furiosa, mas não era por causa da crítica, que é outro conceito que às vezes as pessoas fazem muita confusão. Eu acho que aquilo é verdade. Sim, além disso, mas nós guardamos memórias conscientes e inconscientes de coisas que aconteceram desde crianças, desde a vida uterina. Okay? Não temos a provas, mas depois isso é ativado em situações e percebemos que vem dali. Muitas vezes a rejeição vem da vida uterina, uma gravidez não desejada, ou a ansiedade vem da vida uterina, uma gravidez muito ansiosa. Isto para dizer que se eu fiquei ansiosa com a crítica aqui, é a situação que aqui está a acontecer, mas esta situação esta está associada com memórias de outras situações para trás em que também eu tive críticas. Podem vir situações assim, no momento, conscientes ou inconscientes, porque as nossas memórias é o que acontece nos sonhos, estão em rede. Nós às vezes temos sonhos com coisas muito antigas, é a mesma coisa. Isso é a prova que as memórias estão em rede. E portanto, isto para vos dizer que o trabalho com a criança interior basicamente é trazer as situações e falar para essa criança. Nessa crítica, ok, a pessoa depois tem que ter imagética, tem que imaginar a sua criança, como ela quiser. Às vezes faço com recurso a uma foto de criança. O que é que vem à cabeça? Vem a memória quando a minha avó me bateu e me criticou. Ok. E o que é que gostaria que essa criança agora tivesse? Gostaria de falar com a minha avó e defender-me. Ok, então vamos fazer esse diálogo agora. E arrumamos aquela memória daquela crítica. E por incrível que pareça, isto é terapia somática. Trabalhando a memória da origem que veio, nós conseguimos, elas depois, trabalhando aqui a origem, conseguimos trabalhar memórias ou reduzir as memórias de ativação à crítica até hoje. Para a pessoa mudar aqui um bocadinho esta reação às coisas. Porque isso não é controlável por nós, é automático. E porque aquela criança ouviu e defendeu-se que é algo que não tinha tido a capacidade enquanto criança. E esse trabalho a criança interior é muito rico, porque a base está lá sempre. Então, aqui, falando sobre autoamor, como é que a pessoa pode identificar em si, se calhar só com a ajuda, não sei, que está com pouco autoamor ou que... Então, para facilitar mais o processo aqui para as pessoas lá em casa, há questionários que podem preencher, mas isso as pessoas não têm acesso. Podem fazer um exemplo que é de coaching, que é a roda da vida. O nosso amor próprio, dentro da nossa autoestima, vem muito também da realização e satisfação que temos nas diversas áreas de vida. Pode ir mudando também ao longo da vida, não é? Vão mudando ao longo da vida, não é? Senão eu não posso querer as mesmas coisas e a mesma satisfação aos 20 que tenho aos 30, porque isso quer dizer que não aprendi nada com a realidade e não avancei, não é? E então o que é que acontece? Esse exemplo, essa roda de vida é um círculo e nós vamos preenchendo com várias áreas. Pode ser saúde, família, hobbies, relações afetivas, filhos, o que for. Depois em cada área, de 0 a 100, ver o nível de satisfação diário atual com essa área. E depois perceber, imaginem que trabalho, tenho 20% de satisfação, ok. Pode-se ou ir trabalhar uma área mais forte, ou pode-se, para alavancar as outras, ou pode-se trabalhar uma mais fraca. E, por exemplo, no trabalho, o que é que eu preciso de fazer neste momento para melhorar o trabalho? Se calhar sair a horas e fazer um hobby, por exemplo. E é assim que nós conseguimos ir trabalhando e avaliando como é que nós estamos. Ou há outro conceito muito interessante, que é através do autoconhecimento. Fazer perguntas poderosas. Isso as pessoas podem buscar isso à net, porque há muita coisa, embora sejam coisas de coaching, mas eu também tenho formação em coaching de vida, entra aqui para a psicologia clínica, que é, por exemplo, quais são as minhas forças enquanto pessoa? Quais são os meus interesses e paixões? Forças. Vocês sabem qual é a sua força maior?
Está bem, doutora Célia, fazer perguntas. Qual é se a sua quiseres. força maior? Não, porque são coisas que nós nunca pensamos. Não pensamos. Qual é a minha força maior? É ser forte. Ok. Mas eu acho que é. Eu acho que eu sou forte. Resiliente, então. Resiliente, sim. Eu acho que eu A minha é ser prática. Prática, prática. também gostas de ser Também gosto, prática. também. E quais são os nossos interesses e paixões? São perguntas que nós nunca questionamos. Eu inspiro quem? Quem me inspira? Qual é a diferença que eu deixarei no mundo? Por exemplo, vocês, agora os vossos neurónios Estão a pensar, qual é a diferença que eu deixarei no mundo? ok? Porque há um exemplo há um exercício muito giro que se pode fazer, que é, temos a nossa lápide, e o que é que Lápide, ai meu Deus. o que é que gostaríamos, Exercício muito giro, temos a nossa lápide. gostaríamos que fosse lá escrito? Pois, não pensei no assunto. Com amor. Com amor. Pronto, Com amor. porque para si o amor é muito importante. Aqui aquela questão das relações afetivas durante a Com pandemia. amor. Amor. Portanto, Exato. e aqui nós podemos, com estas perguntas poderosas que vocês ficaram assim, poderemos ir questionar como é que estamos neste momento e o que é que temos que trabalhar. Por exemplo, um conceito muito giro é a quem é que nós idolatramos no sentido de admirar. Uma pessoa que vocês admirem. Sabem dizer alguém? Sim, conhecido. Ou então da vossa Conhecido. família. Ou da vossa família. Agora assim. Da vossa família. Sempre admirei muito a minha avó, mas já não está cá, portanto. Tudo bem. A sua avó, ela tinha características que você admira nas pessoas. Sim. E- Era corajosa, Lá está. muito à frente para a sua época. Lá está. Sim. Sempre muito sincera e prática. Pronto. E agora pode fazer Isto é isso. porque assim eu estou a falar de uma pessoa que já não existe, assim não escolho uma que existe e não escolhi outra. Eu também sou esperta. Nada aqui. Diplomacia, diplomacia. E se você reparar, essas são características que você dá muita importância. Ah, sim, claramente. E, portanto, através desta questão da pessoa que nós admiramos muito, é outra pergunta poderosa que nós podemos fazer para ver o que é que nos... O que é que para nós é importante? Não O que é importante, porque estamos a falar de valores de vida, e o que é necessário trabalhar. Portanto, as pessoas, isto das perguntas poderosas, não precisam mas já há livros que o dizem, mas é uma forma de nós avaliarmos onde estamos. Porque às vezes as pessoas não têm noção. Por exemplo, a lista de conquistas é uma coisa que eu dou muito às pessoas. O que é que eu fiz até hoje? E não precisa ser grandes conquistas, pode ter sido ter vestido a roupa que eu gosto, por exemplo. E caber. Aquelas calças que não serviam. E caber. E caber. Isso É para conquista. é uma conquista, não é comprar, é servir. E porque também, se eu vos perguntar agora qual foi a vossa lista de conquistas até agora, vocês se calhar podem dizer trabalho, casamento, Os filhos, ok, mas e outras pequenas conquistas? Não é? Porque também não pensamos nisso, porque o nosso cérebro anda mais nas coisas que nós não conseguimos. E se nós ancorarmos nas positivas, nós conseguimos claramente validar aquilo que somos enquanto pessoas e aumentar o amor próprio e a autoestima. Hoje, quando chegarem a casa, quais são os meus interesses? Quem é que me inspira? Não, eu hoje estava aí a doutora Célia a falar, ainda me lembro de um dos programas que teve aqui, que estávamos ainda viradas, portanto o cenário ainda era... Os convidados sentavam aqui, nós sentávamos ali, e lembro-me de nos perguntar o que é que nos ia fazer bem, tipo 10 ou 15 minutos de autocuidado, e que eu falei de tocar piano. E que agora, finalmente, ao fim deste tempo todo, já tenho lá um piano em casa para tocar. Portanto, agora já faço esses minutos. E que me lembro, outro dia me lembrei de si por causa disso. E porque está ancorada nisso. Sim. E porque isso para si é importante, isso é um interesse e uma paixão. As âncoras, que é a nossa próxima pergunta. O que é que são isto das âncoras de segurança emocional que são importantes? Há vários tipos. Há as âncoras que nos permitem estar no aqui e agora, no dia-a-dia. Seja estando conscientes do que está a acontecer, o chamado grounding, seja com a redução da ansiedade, tudo isso são âncoras emocionais. Mas para essas âncoras emocionais eu gostaria, que acho que é interessante lá para casa, falar de outro livro que tem a ver com os 5 maiores arrependimentos. 5 maiores arrependimentos. Das pessoas antes de morrer. E vocês dizem, mas hoje ela só fala de morrer. Hoje fala da lápide, fala de morrer. Doutora Célia, por amor de Estás a Deus. falar de autoestima e de amarmos. Sim. Então, foi um livro que foi escrito, eu e os nomes, Bronnie Ware,
que era enfermeira australiana de cuidados paliativos, e ela escreveu o livro, já escreveu há uns tempos. E porque ela compilou aquilo que as pessoas diziam que não fizeram na vida. Isto é muito interessante. E o que eram os 5? Eu estou curiosa. Está curiosa? Sempre. Primeiro é ter vivido a vida que... Não ter vivido a vida que quis, mas que os outros quiseram que eu vivesse. Pois. Sim, faz sentido. Que é olhar a opiniões alheias, não vou fazer isto, não vou fazer aquilo. Sim, não escolher aquilo que realmente gostava. Pronto, É o principal. É um. Depois vem o ter trabalhado demais, muitas horas, nas vossas caras sérias. Depois é o não ter estado muito tempo com os meus amigos. Pois. Porque depois já estamos no fim, não é? Portanto, já é difícil. Com doenças, neste caso era doenças. Vem um muito interessante que é não ter expressado como devia os meus sentimentos e emoções. As tais emoções e sentimentos que são invalidados desta criança, o que eu mais trabalho em sessão são emoções. É falar de emoções, é estar com as emoções, é acolher as emoções, que é a coisa mais difícil. E não ter tido a coragem de ter sido feliz, mais feliz. Que muito... Tadinhos. Parece tudo infeliz, não é? Pois. E é, porque, repare, nós ainda temos anos de vida, não é? Portanto, ainda na nossa cabeça, para nós, ainda somos capazes de realizar coisas. Às vezes esse é o erro das pessoas, vão sempre adiando, eu depois faço, mas o depois chega no instante, não é? E porque não estão as tais âncoras, que é o estar no aqui e agora, porque isto são chamadas para acordarmos e percebermos o que é que nós temos feito até agora. Sim, sim. Por uma razão, e vem da pandemia, também nunca houveram tantas conversões de carreiras como agora. Sim, é verdade. Porque as pessoas decidiram que agora vou fazer o que eu gosto. Olha, se isto acabar amanhã, pelo menos acaba comigo a fazer o que eu gosto. E que é um pouco o conceito deste livro, porque a pandemia, infelizmente para algumas pessoas, não foi boa, em termos de saúde. Claramente foi uma pandemia, foi uma crise, um problema. Mas fez-nos pensar que é que eu estou a fazer com a minha vida. Quem sobreviveu a isto pensou... O que é que poderia fazer? E decidi trazer aqui, talvez, este livro, porque é interessante, faz-nos pensar as áreas que nós não trabalhamos e que podemos ainda trabalhar. E convém pensar isto uns aninhos antes de estarmos ali nos cuidados paliativos, porque depois aí já é difícil. Sim. Mas é interessante, não é? Viver a vida que os outros queriam, porque nós não, as críticas, o que é que os outros vão dizer, todos nós temos isto. Por isso é que é importante, então, a pessoa cultivar aqui este seu auto-amor para ser capaz de eu vou fazer isto por mim, porque... para mim me faz bem. E porque o título hoje é Voltar a Amar-me. E não foi título Vou Amar-me. É voltar, porque nós amamos desde pequeninos. Só que podemos estar mais ancorados nisso ou não ancorados nisso e não ter consciência do nosso real valor, porque todos temos valor. Mas devido às tais crenças, à forma e às nossas feridas emocionais... E a coisas que vão acontecendo ao longo da vida, não é? Também. Sim, mas as crenças uma forma enviesada de ler a realidade. Imaginem, eu vou-vos dar um exemplo meu pessoal para não estar a falar, não vou falar de casos. Infelizmente tive uma coisa muito triste em novembro do ano passado, que foi, eu tinha 2 gatos, trouxe um terceiro e o meu primeiro gato morreu porque o gatinho trouxe hemoparasitas. Toda a gente mistura gatos e eu nem sabia que isto existia e os meus 2 gatos estavam em casa, um morreu e o outro teve quase a morrer. Foi uma dor muito grande para mim, muita culpa. Sim. E eu, depois de ter trabalhado isto dentro de mim, a coisa boa disto foi, ok, perdi o Martim, mas o Marquito, o gato preto, tem uma relação próxima dele como nunca tive, porque ele deprimiu por causa da perda do outro gato. Sim. E aproximou-se muito de mim. O que é que eu quero dizer com isto? Na vida, tudo o que nos acontece, e estamos a falar de uma coisa muito dura para mim, há sempre uma coisa boa. Há sempre a tal aprendizagem que nós... Então, ok, isto aconteceu, porque o que acontece é que, devido às feridas emocionais, e o maior medo que todos nós temos é da dor e sofrimento. Pois não. Fugimos todos disso. Não se quer sentir isso, sim, claro. E o que nos une a todos é esta humanidade da dor e sofrimento que toda a gente sofre, toda a gente sente. E o que é que acontece? Devido às crenças negativas e às questões traumáticas, as pessoas ficam fusionadas nas coisas negativas. Como, por exemplo, eu podia ter ficado fusionada, perdi o Martim. Poderia não ter. Foi culpa minha. E agora já consigo fazer a pendulação para as coisas boas da situação.
porque nós temos essa, claro que foi também com coisas que eu apliquei em mim, naturalmente, não é? Mas temos essa capacidade dentro de nós de pendular para as coisas boas e sair do negativo. Porque o que nos faz, está provado que as pessoas resilientes, qual é a grande diferença delas? Elas aprendem com os erros e aceitam os erros, acolhem os erros. Nós não vamos fazer tudo certo a vida toda, nós não vamos, só que por questões traumáticas ficamos sempre fusionados nas coisas negativas que nós fizemos e não conseguimos sair de lá. A parte crítica e a parte porquê. Mas se vocês analisarem na vossa vida, se trouxerem exemplos à vossa cabeça, mesmo coisas mais dolorosas que vocês tiveram uma aprendizagem boa. Sempre se tem, não há? Não é? Sempre se tem uma aprendizagem. Porque saímos da zona de conforto e nós só aprendemos. Uma das perguntas poderosas, por exemplo, pode ser: qual foi a última coisa nova que eu aprendi? Quando é que foi a última vez que eu saí da minha zona de conforto? Porque ninguém quer sair da zona de conforto. Não. Sim, dá trabalho. Como, por exemplo, o piano. Você começou a praticar mais. Sim. No início, se calhar, foi frustrante, lidou. Ainda é frustrante. Ainda está na parte frustrante que aquilo tudo agora parece que já não sei ler pautas nenhumas. Mas pronto. Mas tenta, mas não desistiu. Não. E está a acolher. Posso fazer mais vezes umas outras, mas não desisto. Os vizinhos aí é que podem não gostar. Não, aquilo é baixinho. Sim, e também não tenho assim. Não tenho assim tanto tempo. Não gosto com fones. Não gosto? Não. Gostas que todo mundo te ouça? Não, também mas não gosto com fones. Tem a ver com a acústica e com o estéreo, com tudo, de ouvir aquilo. Tenho um piano de cauda, não é? Se tivesse um piano de cauda, não. Mas não desistiu. E está a lidar com a sua frustração. Não, sim. E sabe, tem um foco, porque aquilo faz bem à cabeça, ao cérebro, a descansar. Tem vários benefícios. Isso tem a ver físicos. Sim, tem a ver com a frequência do som. Pois não sei. Mas alfa, beta e o alfa é mais calmo. Faz bem. Onde é que a podem encontrar? Como é que a podem contactar para, caso alguém que nos esteja a ver e ouvir, hoje entenda, eu realmente preciso tratar isto na minha vida? Se lá em casa se identificaram com esta questão das feridas emocionais e do amor próprio e da autoestima, é muito importante procurem ajuda e que trabalhem isso, porque vocês vão se sentir muito diferentes. Celia.Francisco, psicóloga, no Instagram, ou então o e-mail psicóloga.celiafrancisco@gmail.com. Porque faz muitas consultas online, portanto, podem nos estar a ver de onde quiserem, que online vão entrar em contato. Durante a semana só faço online, desde 2013 que eu faço online. Para muitos, portanto, já é muito antes da pandemia. Para muitos. Sim. Já estava a se preparar, não é? E podem procurar, porque esta questão da autoestima, do aprender a gostar de mim, das crenças, eu trabalho muito isto, e da ansiedade. E podem seguir as suas redes sociais, porque também tem lá algumas dicasinhas. Claro que é necessário aqui acompanhamento, mas já tem aqui algumas dicas. E cá ficamos nós. Agora vamos ficar. O que é que tínhamos para pensar mesmo? Era quais são as nossas forças? Forças, interesses, inspiro-me em quem é que me inspira. A minha camisola. Quem é que me inspira? Exato, quem é que eu vou inspirar e o que é que as pessoas vão As aspirações que eu quero ter. Exato. Quais são os meus interesses e paixões. Vocês depois do programa. Vamos escrever isso. Muito obrigada. Muito trabalho de casa. Obrigada. É mesmo sempre um gosto recebê-la. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada por ter vindo, porque aprendemos sempre. E o tempo aqui, eu não sei o que é que acontece com este programa, mas passa. Quando damos conta, já temos ali os papéis todos a aparecerem, a dizer vai, que isto vai acabar. Oh, Ruta, amanhã há mais. Amanhã, é verdade, amanhã há mais. E já sabe, ficaram aqui muitas dicas e, por favor, pense nisto, que realmente todos erramos, realmente todos já passámos situações difíceis. Se não está a conseguir ultrapassar, peça ajuda, porque queremos aqui a sua melhor versão. Exatamente. E cá estou eu para o convidar no próximo programa a estar aqui connosco para conhecermos mais uma mulher, mais um projeto, mais uma história de vida. Portanto, não perca pelas 15 horas. Sempre para animar, sempre para sorrir e pensar o que é que eu gosto de fazer. Tchau.